Olá, começa agora o Boa Vontade Entrevista. Hoje vamos destacar a vida e a obra de um dos nomes mais importantes produzidos pela história do nosso país. Nascido em Mimoso, no estado de Mato Grosso, o militar e sertanista brasileiro Marechal Rondon é o destaque da nossa entrevista de hoje com o historiador e escritor Clóvis Bulcão. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Boa Vontade TV, professor. Prazer Tudo bem? é sempre meu, Simone. Que ótimo. Ainda mais para falar de uma parte de um personagem bem interessante e talvez um pouco esquecido da nossa história, né? Que é o Rondon. E se tornou o patrono das comunicações no Brasil. A gente tem que contar a história, é um pouquinho longa, né? Porque qual é a função do Rondon, né? O Rondon, ele é um homem que nasce na segunda metade do século XIX. Ele é profundamente alinhado com as ideias republicanas, ele se engajou na luta pelo final da escravidão e depois ele se apresenta como um republicano de primeira hora. Né? Era muito importante, logo que o Brasil virou república, os republicanos tinham a preocupação com a questão das fronteiras do Brasil. As fronteiras do Brasil não eram bem delineadas e claras como elas são hoje. Por exemplo, o Acre não existia. Não havia ainda um tratado dando conta de como é que era a fronteira do Brasil com a Argentina e esse lado que é o Mato Grosso, que é hoje a própria Rondônia, aquela fronteira toda, ela ficava fisicamente, vamos dizer assim, longe do Brasil, apesar de ser Brasil. Então, por exemplo, no século XVIII, início do século XVIII, uma pessoa que ia para o Mato Grosso fazia uma viagem que era muito complicada. Então chegava, por exemplo, muitos oficiais portugueses chegavam em Paraty, veja bem, no estado do Rio de Janeiro, subiam a Serra do Facão, iam para Mogi-mirim, em São Paulo, iam para a capital paulista, em São Paulo, e lá no Rio Tietê pegavam um barco, desciam o Rio Tietê, sendo que o Rio Tietê tem várias cachoeiras, pegavam canoas, carregavam as canoas, né, nos ombros e depois andavam com todos os mantimentos e as canoas 13 quilômetros até a bacia do Rio Guaporé. Assim se chegava numa super viagem. No final do século XIX, no mesmo século, você já pegava um barco, descia até Buenos Aires, entrava no Rio da Prata para depois ir até Mato Grosso. Eram viagens muito, muito demoradas e muito longas. Né? Ou seja, é muito recente a ocupação dessa parte do nosso país. O Rondon, ele será destacado logo no início da República, exatamente para percorrer essa região de fronteira, primeiro Cuiabá, depois em direção a Corumbá. O Corumbá fica bem na fronteira do Brasil com a Bolívia, no sentido do exército ocupar parte do nosso território. Agora, por que depois o Rondon vai ter o seu nome ligado às telecomunicações? Que ele vai fazer um trabalho muito, muito importante de ligar essa parte do país por fios telegráficos. Ele vai fazer uma grande obra física. É importante que o jovem brasileiro do século XXI imagine o que é você montar redes de postes e fios telegráficos. O telégrafo nem existe mais, né? Hoje as conexões passam por outros caminhos, né? Sim. Mas era uma obra física em mato fechado. Uma série de dificuldades. E né? com a dificuldade de que você ia entrar em contato com populações indígenas que ainda não tinham feito contato. Exatamente. É importante lembrar que o Rondon, ele era do Mato Grosso, você falou isso no início da entrevista, e ele era descendente de índio. Então, na verdade, apesar de todas as dificuldades, ele fazia parte daquele meio ambiente que vai facilitar em muito esse grande trabalho de levar essa linha de telecomunicações a esse distante rincão que era o Mato Grosso. Inclusive, os próprios ancestrais deles eram indígenas, né? Na biografia dele consta isso. Sempre que a gente vê fotos do Rondon, ele como oficial do Exército Brasileiro, percebe-se claramente que ele não é nem branco brasileiro, né? Ou seja, ele tem uma coloração que é completamente diferente. Isso vai ser importante porque nesse trabalho, como já acontecia lá no início do século XIX, confrontos com índios eram comuns. Sim. Você ainda tem hoje, no século XXI, no Brasil, sociedades indígenas que não fizeram contato com a dita civilização. No início do XX, muitas partes do Brasil não tinham feito contato. E ele
ele chega a ser ferido por uma flecha, né, num desses momentos, no início do século XX, e apesar disso, ele nunca, em momento algum, ele vai sair defendendo massacre de índios, extermínio de índio, né, numa época em que essas coisas eram mais frequentes do que a gente imaginava, né? Tinha todo um discurso do início do século XX de que o povo brasileiro era um povo chifrinho, misturado com negro, com índio, que deveria ser mais branquinho, né? E o Rondon, ele, apesar de fazer parte e ter muitos amigos que pensavam dessa maneira, ele não. Ele vai ser, inclusive, o pioneiro na proteção dos índios do país, né? É verdade. Pode ser considerado um pacificador, né, das tribos indígenas. Um pacificador e, mais do que isso, talvez, né, um defensor, né? Sem Porque ele dúvida. vai criar a sociedade de proteção aos índios, né? Agora, do ponto de vista já que a gente está falando de comunicação e de como é que ele vai ter uma importância muito grande, ele vai levar, numa das missões que ele faz a região centro-oeste do Brasil, ele leva junto uma outra personalidade muito interessante, que é o Roquete Pinto. O Roquete Pinto será o fundador da primeira rádio brasileira, a Rádio Sociedade, aqui no Rio de Janeiro. E o Roquete Pinto, ele vai ter um pé na defesa dos índios e outro pé na questão da radiodifusão. Né? O Roquete Pinto, dessa missão que ele faz com Rondon, ele vai trazer uma série de relatos e artefatos indígenas que vão compor a coleção do Museu Histórico Nacional, da Quinta da Boa Vista. Que legal. Então hoje quando você qualquer brasileiro, é o museu mais visitado do Brasil, vai à Quinta da Boa Vista aqui no Rio, parte daquele material foi recolhido nessa expedição, tendo Rondon à frente e no segundo plano o Roquete Pinto. E ele teve essa sabedoria, não, a gente não está indo apenas ocupar território, a gente está indo conhecer quem são os outros brasileiros que vivem no nosso Estava no anonimato, né? Inclusive. Ninguém nem sabia quem eram essas pessoas. São os relatos, tanto do Rondon quanto do Roquete Pinto, do cotidiano dessa expedição, são muito ricos e em alguns momentos são muito parecidos com os relatos lá do início do século XIX. Ainda hoje o Mato Grosso e essa parte que recentemente, né, se você pensa que o Brasil tem pouco mais de 500 anos, o Mato Grosso, ele entra enfim, ele é ocupado verdadeiramente muito recentemente, né? Eu vou te dar um exemplo, Simone. Em 1980, eu tive em Corumbá, que é bem essa fronteira onde o Rondon teve, em 1980, 34 anos, né? E a coisa que mais me espantou quando eu cheguei no Corumbá, que a televisão aberta, as grandes emissoras brasileiras chegavam lá com uma semana de atraso. Ou seja, o jogo de futebol... Dificuldades de transmitir também. Eu me lembro que eles falaram isso. O Papa chegou 2 vezes no Mato Grosso. Chegou pelo rádio no dia que ele chegou e chegou na televisão uma semana depois. Sim. Mas apesar de todas essas dificuldades, esses empecilhos que eles encontraram pelo caminho, né? As tribos ainda inexploradas, florestas, ele prosseguiu o seu trabalho, né? Demarcando terras, descobrindo rios. Isso, teve gente que tem muitos defensores do Rondon no início do século XX, do século passado, que diziam que a obra dele era muito maior do que o povo podia imaginar, né? Porque ele tinha incorporado ao século XX áreas que estavam, na verdade, na Idade da Pedra. Né? Mas na época você não tinha, que nem você tem hoje, são poucas as imagens dessas primeiras expedições, e eu acho que a gente não tem a real dimensão do que acabou acontecendo. E depois, para gravar a situação, o que acontece com o Rondon quando vem em 1930 e o Getúlio chega ao poder? Ele cai em desgraça política, né? Depois ele vai acabar se reencontrando com Getúlio Vargas, mas ele tem um momento de um revés político muito forte, um homem de muito prestígio, um oficial do Exército Brasileiro que tinha sido talvez muito íntimo da velha República. E quando o regime político mudou, ele caiu inicialmente em desgraça. Ele participou ativamente do movimento em benefício da República? Ele era um republicano, enfim, ele não se incorporou ao golpe, entendeu? Ele pensava enfim, a República, a construção do Brasil como um país
republicano. E ele é tão republicano, né, porque o republicano é aquele que entende que somos todos iguais perante a lei. Essa é a base do republicano. Inclusive o índio, né? Quando ele sai na defesa do índio como, enfim, um cidadão, ele está deixando bem claro que ele é verdadeiramente republicano. Ele chegou a ser, inclusive, aluno, né, do Benjamin Constant, É, da Guarda Nacional. Não, o Rondon, ele começa a vida dele profissional como professor. Depois é que ele vai ser... Se dedicou à carreira Ele militar. vem ao Rio de Janeiro, ele, enfim, e aqui ele vai conhecer as ideias republicanas já vinham tomando alguma força aqui, principalmente aqui, ou seja, o Rio de Janeiro, que na época a gente chamava de corte, né? Verdade. Professor, a gente vai só para um rápido intervalo, ok? Ok. A vida e a obra do Marechal Rondon é destaque de hoje no Boa Vontade Entrevista. E no próximo bloco vamos destacar como esta história começou e como ele se tornou este grande ícone da história brasileira. Voltamos já pela Boa Vontade TV com o escritor e historiador Clóvis Bulcão.